Livro Oração de Avivamento, de Leonard Ravenhill, capítulo 12. Avivamento, o que a Bíblia diz? Um amigo meu, certa vez, surpreendeu seus ouvintes com as muitas situações em que as pessoas fazem citações erradas da Bíblia. Ele afirmou que nossas citações são imprecisas, e ele tinha toda a razão. Para confirmar o que tinha dito, repetiu alguns desses erros. Por exemplo, Eva deu a maçã para Adão comer. Também somos culpados de adequar a mensagem real às nossas ideias. O significado que atribuímos a determinadas promessas de Deus é incorreto. De vez em quando, ouvimos uma alma começar a repetir a promessa: Senhor, és infinitamente capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E ponto final. Porém, o versículo continua. Deus, sem dúvida, é capaz de fazer qualquer coisa, como a primeira parte do versículo. Mas continue a ler. A promessa é que Ele é capaz de fazer de acordo com um poder que atua em nós, já que, obviamente, algo impede o fluir do Espírito até nós. Os cristãos, o mesmo obstáculo impede que ele flua de nós. Temos que procurar qual é esse obstáculo. Com a ajuda do Espírito, Deus prova os corações. Outro texto ainda mais usado de forma indiscriminada e perniciosa é Joel 2, 28 a 32. Nada parece reanimar mais uma reunião de oração que vai perdendo o ânimo do que a promessa: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Consideremos o texto com mais cuidado. Nos dias turbulentos em que vivemos, alguns usam a promessa de Joel 2 como âncora de proteção para a alma, ou a levantam como estrela brilhante de esperança no céu escuro dessa perdição moral. Todavia, isolar esse trecho é errado, é contra as Escrituras e, portanto, mentira. É como usar o volante do carro sem ligá-lo aos eixos das rodas. O texto precisa estar no contexto, caso contrário, não passa de pretexto. Mais do que todas as outras promessas, a do avivamento que virá naqueles dias é obviamente condicional. Nós cristãos somos tão seletivos, aproximamo-nos de todas as promessas e deixamos de lado as maldições. Não existe garantia bíblica de que receberemos o doce sem o amargo. Somos semelhantes a um menino que via em uma cafeteria. Ele pegou 3 sobremesas e avançou. Logo o pai interferiu. Nós agarramos todas as sobremesas. Sim, Deus fez promessas caso cumpramos nossa parte. Por exemplo, a Bíblia diz: abra bem a boca e eu a encherei. Entretanto, caro leitor, experimente ficar deitado em sua cama com a boca aberta durante 3 semanas esperando. A promessa de que Deus encheria sua boca nunca será cumprida. O antigo provérbio diz que aquele que deseja andar 1000 passos deve dar o primeiro. Quem quer o cumprimento de Joel 2, 28 e 29 deve seguir a mesma regra e começar antes no capítulo. O verso 12 diz: ainda, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Nos dias de Joel, peste e praga haviam destruído a terra. Ver Joel 1. Os pagãos desprezavam Israel. A ordem de Deus era para voltarem de todo o coração. Não poderia haver outro amor. Assim, na mente dos que buscam essa operação celestial do Espírito, o avivamento deve ser o primeiro, o segundo e o último pensamento. Não dá para ser uma preocupação apenas da reunião de oração do meio da semana. Nenhuma garota se tornaria a principal soprano da ópera, treinando apenas uma vez por semana. De forma alguma, ela tem que dedicar toda a vida a cantar. Há alguns anos eu estava me recuperando de enfermidade provocada por excesso de trabalho. Tirei uma semana para descansar em
Southport, na Inglaterra. Estavam hospedados na mesma casa que eu, alguns dos melhores jogadores de golfe do mundo. Um deles era Jim Adams. Certa noite, estávamos jantando quando se aproximou da casa um carro magnífico. Algumas pessoas bem ricas que queriam levar Jim Adams para jantar com elas e depois visitar alguns amigos. Jim recusou o convite. Vim para cá jogar golfe e tenho que estar no campo antes do café da manhã. Isso quer dizer que preciso treinar muito cedo. Jamais me esqueci do zelo daquele homem por seu esporte. Deveríamos ter a mesma sinceridade e fazer o mesmo sacrifício para a glória do Senhor e para apressarmos a vinda de Sião. Aqui, portanto, estão os ingredientes da primeira fase de nossa busca pelo derramamento de bênçãos. Voltem-se para mim, com jejum, lamento e pranto. Joel 2,12. Se não fizemos a nossa parte, não podemos exigir que Deus faça a dele. Claro que lamento e pranto podem acontecer na carne, mas todos sabemos que assim não levam a nada. No versículo 13, o profeta Joel estende a exortação ainda mais. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Nas culturas orientais, incluindo a judaica, havia e ainda há muitas formas de expressar tristeza, indignação e penitência. Os judeus se ajoelhavam em oração, caíam prostrados, ficavam em pé com as mãos levantadas, escondiam o rosto, batiam no peito, ou como fala Joel, rasgavam as vestes. Em Gênesis 37:29, ao voltar e não encontrar José no poço, Rúben rasgou suas vestes, como sinal exterior de sofrimento, de que estava com o coração partido. Ao ser confrontado pelo destemido Elias com esta predição devastadora, assim diz o Senhor, cães lamberão o seu sangue, Acabe rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sob panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio, visto que Acabe se humilhou, não trarei essa desgraça durante seu reinado. Mais uma vez, a palavra do Senhor mostra jejum, pano de saco e humilhação como sinal de sofrimento, atitude que agradou a Deus. Anos depois, quando Jesus se manteve em paz, Caifás, o sumo sacerdote, ficou desanimado e furioso. Ele rasgou suas vestes, dizendo blasfemou. A expressão rasgou suas vestes significa que o sumo sacerdote tinha chegado ao seu limite. Se Rúben, de coração partido pela ausência do irmão, rasgou suas vestes e Acabe se vestiu de pano de saco, nós também deveríamos sofrer pelos milhões de perdidos que partem para a eternidade sem Deus e sem esperança. Deveríamos lamentar profundamente porque o sobrenatural deixou o povo de Deus. Já afirmei antes e volto a afirmar, para me desafiar de novo. As pessoas não vão mais à casa de Deus para se encontrar com Ele. Elas vão apenas para ouvir um sermão sobre Ele. O ato de rasgar as vestes podia descambar para a formalidade hipócrita. Talvez não houvesse um coração quebrantado por trás do ato exterior. Por isso a recomendação, rasguem o coração. Isso é feito por avaliação e autoexame diante de Deus, através da convicção do Espírito Santo, pelo reconhecimento de nosso fracasso na oração, pela confissão de que temos mais fome de comida material do que espiritual, pelo reconhecimento de que gostamos mais da companhia de nossos semelhantes do que da companhia de Deus, pela raiva contra nós mesmos, porque preferimos diversão em vez de oração. Possivelmente, é verdade afirmar que milhões de pessoas que frequentam igrejas fundamentalistas jamais tenham visto um pregador com o coração partido, pregando em meio às lágrimas sobre a iniquidade das nações ou a dureza de coração das pessoas. A próxima instrução é muito repetida. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Versículo 13. Eles foram admoestados a voltar para o Senhor, portanto, em algum lugar do caminho, haviam se afastado dele. Quando e onde será que começaram a andar por sua própria força? Davi sentiu que tinha entristecido o espírito. Sansão, porém, não se deu conta de que o Senhor o deixara. Será que somos como Davi e percebemos quando entristecemos o espírito? Onde foi que começamos a confiar na carne, seja de forma consciente ou inconsciente,
Atualmente não é fácil encontrar alguém rasgando o coração. Para a maioria de nós, jejum não existe, lágrimas são demonstração desnecessária e o lamento é associado à melancolia. Somos muito sábios, mas você verá, e talvez em meio à dor, que não temos avivamento. Queremos saber por que Deus não se move. Ele quer saber por que nós não agimos. Temos as promessas excelsas e preciosas feitas por Ele e indagamos por que Ele não as cumpre. Mas Ele indaga por que não obedecemos? Desejamos que Ele desça até nós. Ele deseja que nós nos prostremos. A exortação, portanto, é para nos voltarmos para o Senhor. Em algum lugar nos afastamos dele. Começamos no espírito, mas acabamos na carne. Por isso, temos que nos voltar para Ele, em busca de perdão e purificação do pecado. Quando o entristecemos, Ele volta sua face contra nós, de modo que o salmista pede com fervor, que tua face brilhe sobre nós e seremos salvos. Temos que nos voltar para Deus para receber compaixão, que não existe sem Ele, pelas multidões, para ter poder na oração, para persistir no jejum. Temos que buscá-lo para ter visão, para persistir e vencer principados e poderes. A próxima exortação: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo. Outra vez o jejum, convoquem uma assembleia sagrada. Versículo 15. Não se trata de esforço de uma pessoa apenas. 120 esperaram no Pentecostes e o Espírito desceu por causa da obediência deles. Poderíamos hoje tentar pelo menos ser obedientes à oração por avivamento. Tem que ter apenas um propósito, visar apenas a glória de Deus. Vejamos agora as exigências divinas registradas em Joel para um esforço total pela causa de Deus. 1. Toquem a trombeta em Sião. 2. Decretem jejum santo. 3. Convoquem uma assembleia sagrada. 4. Reúnam o povo. 5. Consagrem a assembleia. 6. Ajuntem os anciãos. 7. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. 8. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. 9. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem. 10. Orando, poupa o teu povo. Poderíamos dar esta lista o nome de 10 mandamentos para o avivamento. Cada um dos elementos isolado é sem importância, assim como o livro de Joel. Todavia, olhados com temor santo e desejo apaixonado de ver a visitação divina, eles são a chave para o avivamento. Para nós, gentios, o toque de trombeta é como coisa muito antiga. Dan Stanley fala sobre isso. O toque cortante do chifre do cordeiro consagrado convocou a assembleia para o jejum extraordinário. Ninguém podia faltar. Como a cruz, em chamas, reuniu velhos e jovens, homens e mulheres, mães com bebês ao seio, o noivo e a noiva no dia do casamento. Todos se colocaram diante do altar que apresentava a visão mais assustadora, a fornalha sem seu fogo sagrado, a mesa sem seu banquete santo. Os sacerdotes, em vez de se reunirem nos degraus e na plataforma de costume, afastados para mais longe. De costas para o altar morto, eles se prostraram, de olhos fixos na presença invisível no santuário. Em lugar dos hinos e da música que, desde o tempo de Davi, fazia parte das orações, ouvia-se apenas soluços apaixonados e gemidos altos e dissonantes, como só uma hierarquia do Oriente é capaz de expressar. Em vez dos grossos mantos brancos que sempre vestiam, estavam enrolados em sacos feitos de pelos de cabras pretas. No lugar da faixa brilhante de vestimenta sacerdotal, traziam cintos grosseiros com a mesma textura. Tudo que costumavam usar estava escondido por baixo ou havia sido tirado. Com o peito nu, sacudiam a veste preta em direção ao templo, gritando: poupa o teu povo, Senhor. Essa é uma interpretação vívida da cerimônia da antiguidade, quando se tocava o chifre do cordeiro. É esse o significado de toquem a trombeta em Sião. Uma das melhores qualidades de Gideão era que prestava atenção ao ouvir falar das ações milagrosas operadas por Deus durante a história de Israel.
Assim, quando o anjo de Deus lhe apareceu dizendo que ele era um homem forte, que Deus estava com ele, aparentemente Gideão rebateu na mesma hora: se Deus está conosco, onde estão os seus milagres? O que ouvira de seus antepassados sobre a manifestação divina tinha deixado marcas indeléveis em sua memória. O mesmo acontecia nos dias de Joel, quando a assembleia solene se reuniu. Ali estavam os idosos chorando pela glória desaparecida, criancinhas observando atenta os pais em prantos, os anciãos profundamente comovidos pelos julgamentos de Deus na terra. Ali estava a paixão, porque nesse tipo de situação até as crianças são tocadas. Talvez até as lágrimas de crianças assustadas tenham movido o coração de seus pais. Hoje, a sombra da bomba atômica paira sobre nós. Vivemos na era mais insegura da história da humanidade. Recentemente, em um prédio da ACM, nos Estados Unidos, alguém colocou um cartaz na parede. Fazia alusão às palavras de Abraham Lincoln. Todos os homens foram criados iguais. O cartaz dizia: caso haja uma terceira guerra mundial, todos os homens serão cremados iguais. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Joel 2,17. No tempo da calamidade a que Joel se refere, os sacerdotes e os ministros do Senhor deveriam chorar entre o pórtico e o altar. Trata-se de uma disposição divina, é um mandamento de Deus. Os sacerdotes teriam que fazer a mediação na calamidade até terem o coração quebrantado. Tinham que ir na frente no caminho de arrependimento. E em lágrimas, nada de se esconder. Tinham que se colocar entre o pórtico e o altar e clamar: poupa o teu povo, Senhor. Receberam a ordem de chorar e orar. Alguém disse que lágrimas sem oração são vãs. Neste tempo de calamidade, eu afirmo que orações sem lágrimas são vãs. Durante guerras, as orações demonstram mais preocupação com segurança do que com pecado. O grupo de sacerdotes não se restringe mais a uma seleta minoria. O Senhor fez de todos nós um reino de sacerdotes. Nenhum cristão sincero dá a mesma resposta evasiva de Caim. E eu sou responsável por meu irmão? Nós cristãos temos a consciência inata de que somos responsáveis pelas pessoas e também diante de Deus por levar a todos a mensagem da graça redentora. Joel convoca. Os versículos 18, 19, 20, 25, 28 e 30 respondem com a revelação da multifacetada misericórdia divina. Repare como são positivas as palavras. Então o Senhor mostrou zelo, o Senhor respondeu: estou lhes enviando trigo, nunca mais farei de vocês objeto de zombaria. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Derramarei do meu espírito sobre todos os povos, mostrarei maravilhas no céu e na terra. Deus não poderia conceder retorno melhor pelo sofrimento e pelas lágrimas derramadas pela glória que deixara o santuário do que o derramamento abundante de bênçãos. Ele é fiel às suas promessas e continua dizendo até hoje: provem-me agora. À tarde, Deus me visitou com a verdade. Ó, companhia bendita! Ele me capacitou a agonizar em oração até ficar muito molhado de suor, embora estivesse à sombra e o vento frio soprasse. Minha alma foi muito tocada pelo mundo e me dei conta da multidão de almas. Penso que percebi mais os pecadores do que os filhos de Deus, embora sentisse que poderia passar a vida inteira chorando por todos. Desfrutei imensa doçura na comunhão com meu querido Salvador. Acho que nunca em toda a minha vida estive tão separado deste mundo e tão entregue a Deus em todas as coisas. Ó, que eu viva sempre para Ele. David Brainerd, 1740. Confira o próximo capítulo: Havia gigantes na igreja.